Boa noite, meu nome é Kennedy Pacheco, eu sou médico. Boa noite, meu nome é Kennedy Pacheco, eu sou médico, cirurgião vascular e esta é a minha primeira live. Irei falar exatamente da Covid-19 por causa da relação desta doença com a trombose venosa e a embolia pulmonar que tem culminado no óbito de tantos doentes da Covid-19. E para eu falar deste assunto, é muito importante nós destacarmos aqui duas médicas brasileiras, duas mulheres brilhantes, né? A doutora Eunara Negri, né? É uma médica do Hospital Sírio-Libanês e da USP. E a outra, doutora Marina Bucar. A conduta médica dessas duas médicas foi assim uma coisa brilhante para minimizar as complicações do paciente com a Covid-19. Doutora Eunara Negri, como pneumologista, ela observou que aquele paciente que estava agonizando com insuficiência respiratória, né, no respirador, ele estava sofrendo não por uma pneumonia, mas provavelmente por uma trombose venosa ou uma embolia pulmonar. Num destes pacientes, ela percebeu que além da insuficiência respiratória, um deles tinha uma lesão no dedo do pé, vermelha, dando indícios de que iria evoluir para uma trombose e provavelmente com a gangrena daquele dedo. Desta forma, a doutora Eunara Negri resolveu fazer um medicamento largamente utilizado na medicina chamado anticoagulante. E ela fez este medicamento no paciente e teve uma surpresa impressionante. Com 18 horas, este paciente começou a melhorar o seu padrão respiratório. E ela ficou mais surpresa ainda porque a cor do dedo mudou. Aquele dedo vermelhinho que estava em sofrimento, ele voltou à sua cor normal. Diante desta observação clínica, ela foi um pouco mais audaciosa. Ela resolveu fazer o mesmo nos demais pacientes do Hospital Sírio-Libanês e também da USP, e obtendo um resultado assim extraordinário. Ela começou a perceber que o doente grave não iria mais para o corredor da morte num caminho sem fim. Ela conseguiu interromper a doença e resgatando esse paciente. Isso foi um marco muito importante nesta pandemia mundial. A outra médica, também mulher, que eu quero parabenizar é a doutora Marina Bucar. Esta é uma médica brasileira que já trabalha em hospitais espanhóis há mais de 15 anos. E ela esteve na linha de frente dessa pandemia. Ela trabalhando num hospital com mais de 600 leitos. Hoje ela tem o prazer de dizer que o hospital dela não tem mais CTI e não precisa mais de respirador mecânico para auxiliar no tratamento do paciente com a Covid-19. Ela mantém apenas um leito para um caso de extrema urgência. E a doutora Marina Bucar e sua equipe conseguiu esse feito por uma estratégia de tratamento. Ela dividiu a doença em 3 fases, né, em que nós chamamos de janelas de oportunidades de tratamento. Ela
adotou uma conduta na primeira fase com um grupo de medicamentos específicos para impedir a replicação viral, depois com outros medicamentos na segunda fase para impedir o processo inflamatório muito intenso, né? E desta forma ela não precisou mais ir para a terceira janela de oportunidade, que era o CTI e o respirador. Aquela oportunidade que ninguém quer. Quem é que quer ir para a respiração mecânica, aonde a taxa de letalidade é altíssima, de 80% a 90%. Então, antes de eu ir aí na etapa mais importante que você está ansioso aí para saber, eu gostaria de fazer aqui um comentário muito rápido de fatores de risco, né? A gente sabe que temos pacientes com risco maior, que são os idosos, os portadores de obesidade, de hipertensão, de diabetes, de doenças pulmonares como asma, DLPOC, do câncer, das doenças autoimunes e tantas outras doenças que aumentam o risco de complicações. Então, só um comentário assim muito rápido, né, para teorizar, por que o idoso ele é mais sensível e ele tem menos chance com essa doença? Nós sabemos que a mulher, quando ela chega na menopausa, a gente diz assim de forma até um pouco grosseira, né? A mulher começa a morrer quando ela entra na menopausa. Ela pode morrer com 1 ano, 2 ou até com 50 anos depois e cheia de complicações. Por quê? Porque houve uma pausa de uma glândula. Quando há essa pausa, essa parada do funcionamento do ovário, há uma queda assustadora da produção de hormônios, principalmente do hormônio estradiol, de tal forma que a mulher passa a ter muito mais infartos do que o homem quando ela chega a atingir a menopausa. Antes ela quase não tem infarto, mas depois dessa fase aumenta pela queda hormonal. Da mesma forma, os homens, quando entram na andropausa, né? Eles só não param de sangrar, porque é diferente da mulher, mas com a baixa da produção de testosterona, o homem tem uma chance maior de infartar, de ter doenças cardiovasculares, de ter doenças neurodegenerativas e outras patologias a mais. E nós, como cirurgiões vasculares, nós já sabemos qual é o principal fator de risco para a trombose venosa e embolia pulmonar. Todo cirurgião vascular, todo hematologista ou pessoas que lidem mais com essa, que tenham mais intimidade com a trombose e a embolia pulmonar, todos sabem que o maior fator de risco para a trombose e embolia pulmonar é exatamente a idade. A idade então o velho tem mais chance? Tem. O idoso tem muito mais chance de ter trombose e embolia pulmonar. E provavelmente é pela mudança de fenótipo da glândula sexual, ou do ovário, ou do testículo. Então a gente já teria aí alguma coisa para justificar. Não é porque muda o corpo do paciente, ele deixa de produzir alguns hormônios e ele se torna um alvo mais fácil para a doença. E aí a gente perguntaria, e com os obesos? E com os diabéticos? Né? Por quê? Né? Provavelmente deve ter, além da relação com as mudanças hormonais nestes pacientes, tem provavelmente com fatores epigenéticos como alimentações de estilo de vida, que a gente vai discutir numa outra oportunidade. E falando aqui para vocês, né, que não é a primeira vez que nós somos assustados com epidemias e pandemias, né? A peste sempre foi uma perseguição para o homem, né? A infecção sempre ameaçou a existência da espécie humana. E já na época, assim, em torno de 1348, quando a peste bubônica, né, assustou a Itália, matando uma quantidade absurda de gente, né, que empilhavam corpos e corpos, era uma mortandade absurda.
e que ninguém sabia por que acontecia, já naquela época haviam as perguntas, né? Poxa, a peste não matou o pai dele, mas matou o meu pai. A peste não matou o irmão dele, mas matou o meu irmão. E eu não morri, eu estou vivo. Porque o que será? Né? Então são perguntas aí que a gente tem teorias, né? Mas uma resposta assim concreta a gente não tem para dizer o que é que acontece com o corpo deste paciente para ele ter um sistema imunológico mais forte, né? E a peste bubônica, ela se caracterizava pela presença de bulbos na axila, na virilha, né? Estouravam aquelas tumorações, saíam aquelas secreções purulentas, o paciente tinha pneumonias graves e morriam sem solução, e naquela época nós não tínhamos nem o conhecimento, nem os medicamentos. E na época de hoje nós temos pelo menos o conhecimento. E agora nós temos alguns medicamentos que estão começando a funcionar. E a peste, ela trouxe alguns problemas naquela época, da mesma forma que está trazendo hoje, a peste bubônica. Na França, né, culparam os judeus. Eles achavam que os judeus envenenavam, né, os poços. E houve uma perseguição assim cruel, mataram os judeus, assim, foi uma coisa sangrenta, violenta, na França, na Alemanha, aquela questão, né, do preconceito, da disputa, né, aquela coisa toda que a gente já sabe. E a coisa foi muito mais além. Essa doença começou em 1300 e pouco, mas ela, quando o mundo começou a ganhar velocidade, né, navios movidos a vapor, a doença chegou nos Estados Unidos, chegou lá na Califórnia, em 1900, olha só, a doença mais de 600 anos dizimando gente e nós não tínhamos a solução. E por acaso, a peste matou na Califórnia de imediato um chinês, né? E nesta situação, né, os políticos locais achavam que a culpa era do chinês e tiraram os chineses de Chinatown e queriam destruir a região deles e responsabilizando o chinês por isso. E nós só viemos a ter a solução para a peste bubônica depois do advento do microscópio, né? Engenhosamente construído por Anton van Leeuwenhoek, né? Por volta do século 17 e depois com os trabalhos de Robert Koch, os trabalhos de Louis Pasteur, é que a gente identificou esse agente e ficou mais fácil para a gente lidar, e hoje a gente ainda tem casos de peste, mas muito isolados. Então, voltando a entrar no nosso assunto aqui, vamos falar aqui do tratamento que vocês querem tanto saber, que é das janelas de oportunidade. Vamos falar na primeira janela de oportunidade que você quer saber o que é que eu tenho que fazer para poder eu ter benefício nessa fase da doença. Na primeira janela de oportunidade é do 1º ao 6º dia, quando começa a infecção, né? Os sintomas e sinais geralmente são aquela febre que não cessa com remédios, a tosse seca, com ou sem secreção, polimialgia e, em alguns casos, os pacientes poderão evoluir com perda de olfato, que a gente chama de anosmia, ou então a perda do paladar, que nós chamamos de ageusia. Né? Nesta fase de replicação, nós temos os pacientes que são assintomáticos, que têm uma defesa excelente e nem sintomas têm e tem o risco de transmitir a doença com mais facilidade porque ele não tem nada sinalizando. Então, nessa primeira fase, é a fase em que o vírus, né, ele é envolto por uma proteína, com uma ponta, né, e ele, quando ele entra no corpo do ser humano, através da mucosa, né, da mucosa da boca, do nariz, dos olhos ou do trato digestivo. Este é o caminho de entrada. E nós temos um sistema de defesa chamado imunidade inata, né, que seja
Para ele passar pela boca, ele tem que sobreviver à ação química da saliva, passar pelo nariz a ação dos cílios, né? No olho da lágrima e no trato digestivo passar pelo suco gástrico. Essa é a fase que, se o paciente tiver tudo perfeito, bom, ele elimina o vírus aí nessa fase e o paciente poderá não desenvolver a doença. Mas vamos supor que ele lá, com aquele spike dele, né, aquelas proteínas spike, ele consegue chegar e entrar dentro de uma célula. Eu vou falar aqui algumas vezes de forma muito científica, outras vezes de forma muito metafórica, numa linguagem mais simples, porque eu tenho pacientes e tenho gente mais simples que precisam entender. Se eu usar um linguajar muito técnico, vai ficar muito difícil para quem não é da área médica. Então, vamos falar disso aí. Vamos supor que nós tenhamos aqui um castelo, né? Aquele castelo que tem aquele paredão com aqueles soldados lá em cima, né, para avistar o inimigo de longe, mas na frente do castelo tem uma linha de soldados, né, com cães treinados, e eles passam ali no paredão daquele castelo um líquido que nós chamaríamos de muco, né, e colocaria ali também naquele líquido alguns veneninhos para impedir que aquele inimigo chegue ali, ele vença o soldado que está ali para nos combater e consiga entrar naquela parede. Ele, para entrar, ele tem que superar aquele líquido escorregadio, aquele líquido que tem o veneno. Se esse sistema estiver perfeito, eficiente, que a gente fala, né? Se tiver uma microbiota boa, o inimigo não ultrapassa esta barreira. Ele é eliminado ali. Mas vamos supor que o inimigo ele conseguiu matar aquele soldado que estava lá na frente, conseguiu fazer um buraco naquela parede e ele entrar. De imediato tem um outro soldado lá dentro que a gente diria na circulação, ele ultrapassou a mucosa, né? Nós temos uma mucosa e temos um sistema linfático que reveste todo o intestino, toda a mucosa da boca, do nariz e dos olhos, que a gente chama de sistema Malte. Então, esse sistema se comunica. Se ele ultrapassar essa barreira, essa mucosa, ele é fisgado por um outro soldado. E na hora que ele encontra outro soldado, que nós poderíamos chamar de macrófago, ou então de células dendríticas, né? Ele dá uma espetada e entra dentro dessa célula e trava um duelo com aquela célula. E quando ele entra dentro dessa célula, dentro desse soldado, ele despeja o seu material genético para poder ele se replicar, para ele se proliferar. Nossa, quando isto acontece, soa um grande alarme do corpo, diz: Exército, nosso segundo sistema tem que agir, porque a imunidade inata falhou. Nós temos que trabalhar com a imunidade adaptativa, com células de defesa. Chama um poderoso exército que vem com suas metralhadoras, com os seus aviões, seus tanques de guerras e começam a atirar no inimigo mesmo dentro de um amigo. Começa a atirar e dá um banho de agentes químicos. Começam aqueles soldados com aqueles baldes de químicas que a gente chama de citocinas e interleucina. Só que esta guerra, se ela for muito bem controlada, for uma coisa muito regrada, estratégica, o exército consegue atingir só aquele inimigo. Mas tem paciente que tem um exército desorganizado. Ele atira de qualquer forma, igual aquele soldado que atira no morro para pegar o bandido, mas acerta no vizinho, acerta na criança, acerta no idoso, e a mesma coisa acontece com o ser humano. Então, esse sistema imune adaptativo utiliza recurso
que permite com que a gente libere muito veneno, né? E nós conseguimos nos afogar no nosso próprio veneno. Tudo demais em exagero começa a ser tóxico para o nosso corpo e muda o que o francês chama de milieu chimique, muda o meio químico. E aí, o paciente ficou extremamente inflamado. Esta seria aí, né, a fase da janela 2, a segunda janela de oportunidade. É aonde o médico tem que intervir com muita propriedade e usa com muita cautela 2 grupos de medicamentos. Antes de eu falar dos medicamentos, deixa eu voltar em relação à primeira fase, né? A gente, além dos sintomas clínicos, a gente pede exames. O RT-PCR, que é a prova direta, né? Você vê o material genético, né? Ou então o teste rápido, que é a pesquisa de anticorpos, né? Aquele vírus gerou anticorpos. Esses são os exames que você tem que pedir, mas o médico não deve esperar o resultado, que às vezes demora e você perde a janela de oportunidade para atuar. O diagnóstico tem que ser clínico, pelos sintomas e pela história epidemiológica que estamos vivendo. A gente não pode falhar. Nós não podemos esperar o paciente ir para uma situação mais grave e para a situação inflamatória. Pedimos esses exames na fase inicial, podemos pedir um raio-x ou uma tomografia computadorizada de tórax, né? E mais alguns exames de sangue. Na segunda fase, é muito importante o médico pedir alguns marcadores da trombose venosa profunda, como a dosagem do dedímero, a dosagem de fibrinogênio, da proteína C reativa, da PCR, né? Pedir a dosagem de ferritina e, se ele tiver uma disponibilidade, poderá pedir até muito mais. Mas esta é a fase em que você tem que frear esta guerra. Como é que você vai frear esta guerra? Você vai frear esta guerra utilizando medicamentos específicos, que nós chamamos dos anti-inflamatórios hormonais, esteroides, que deve ser feito por médicos. A indicação tem que ser médica, não pode ser automedicação. Quando ele usa um anti-inflamatório, é como você chegasse com uma equipe de comando do exército e dá uma ordem para o exército: parem, vocês estão loucos, vocês estão atirando no inimigo e estão acertando os amigos, estão nos destruindo, por favor, parem, vamos para a trincheira e vamos replanejar a nossa linha de combate. É mais ou menos isso que faz o anti-inflamatório hormonal, que é feito de preferência em ambiente hospitalar, mas poderá ser feito a nível ambulatorial, se o médico tiver muita segurança em fazer isso, né? O segundo grupo de medicamento, né, que tem sido usado é dos anticoagulantes, né? As heparinas de baixo peso molecular, os chamados aminoglicans, né? Ou a gente pode chamar de um polissacarídeo, né? Esse medicamento já é muito usado pela classe médica, é o anticoagulante que tem múltiplas funções. Qual é a função deste medicamento? A principal é ele coibir a formação dos trombos dentro das veias. Com essa mudança toda do meio químico, né? Com essa desorganização, com esse caos, né? Pós-guerra, que está ali aquela cidade toda destruída, criou-se um meio químico para dar sinalizações para o paciente alterar a sua cascata de coagulação, formar trombos, né? E ele agride o endotélio, a camada mais íntima, mais interna da veia. Quando ele destrói essa camada interna, o paciente tem mais tendência a formar o trombo,
que vai obstruir as vias aéreas superiores. Traduzindo para uma linguagem simples, vamos supor que você tenha um cano d'água que entra na sua casa e leva água até o chuveiro. Aquele chuveiro que você prepara para ele ser bem aquecido, para encher aquela banheirinha para você dar banho no seu bebê. Aquele cano pode ser obstruído por pedras, que é mais ou menos o que acontece quando o sangue faz trombose. Aquele sangue que é líquido, que corre com a velocidade fácil dentro da veia, tem um fluxo laminar, ele se torna mais viscoso. E aí ele passa do estado líquido para o estado sólido, ele vira uma pedra. Imagina aquele cano que levava água para dentro de casa, cheio de pedrinhas dentro do cano. E daqui a pouco começa a apresentar aquela produção de algas, né? O famoso limo que vocês chamam. Termina obstruindo aquele cano e não chega água lá no chuveiro. E você não vai encher a banheira, não vai poder dar banho no neném. É o que a gente chama da trombose venosa. Obstruiu o sistema que leva sangue para o pulmão, então o sangue não chega ao pulmão, né, para formar aquela bacia com líquido, onde há a troca de oxigênio por CO2. E o paciente começa a sentir a falta do ar, porque a gente precisa do ar para sobreviver. E nós fomos impedidos pela trombose. Então, essa é a estratégia de usar um medicamento com múltiplas funções. O anticoagulante, né, a heparina, que a gente chama, ele é usado muito em ambiente hospitalar, né, e pode ser, em algumas situações, um tipo especial de heparina pode ser feito em uso domiciliar. É esse medicamento que tem mudado o destino do paciente junto com os anti-inflamatórios. Resolveu essa situação, o pulmão está ali sem os trombos, sem as obstruções e o paciente passa a respirar melhor. E foi com essa estratégia que essas duas doutoras, né, salvaram bastantes pacientes. A terceira janela de oportunidade é aquela que ninguém quer. É quando já houve a lesão pulmonar, a destruição da circulação, a formação de trombos. E aí o paciente entra numa insuficiência respiratória. Por isso que a taxa de óbito é muito alta nessa fase, se o paciente não receber os medicamentos a nível hospitalar e o respirador mecânico. Então, a terceira fase, ninguém quer. E não é um terreno para o médico trabalhar. E aí você me pergunta assim, doutor, o que é que eu vou fazer se eu chego lá no hospital e o pessoal falou que se eu não estou com falta de ar, não estou mal, volto para casa só se eu tiver com falta de ar, estiver morrendo, é que eu devo voltar para cá. É aí que eu acho que a coisa pode mudar, né? Temos diversos médicos no país, temos mais de 500.000 médicos, temos mais de 4.000 cirurgiões vasculares, uma quantidade imensa de hematologistas que poderão fazer o tratamento a nível ambulatorial. Acredito que a nível de consultório, muitos médicos não irão aceitar, porque muitos são diabéticos, hipertensos, já infartaram, têm comorbidades, mas pode ser feito o atendimento por teleatendimento, né? Esse teleatendimento onde o médico pode atuar na primeira e na segunda fase, se for possível. Se houver uma organização a nível nacional da classe médica, né, e dos governantes para atuar na primeira fase, na primeira janela de oportunidade e na segunda janela de oportunidade, eu acho que muda esta mortandade escandalosa que a gente está vendo não só aqui, como no mundo inteiro, né? Você vê que nos Estados Unidos
tem uma medicina de ponta, mas eles ainda não acordaram para essa estratégia dessas duas médicas brilhantes, né? Você vê que na Espanha a coisa começou a voltar a funcionar, normal. No hospital como o Sírio-Libanês, raramente um paciente morre. Na USP, raramente morre. Agora, na cidade de Floriano, no Piauí, raramente morre. Esta é a minha opinião. Agora, gente, eu gostaria de deixar para vocês aqui esta minha mensagem. Eu estou disposto a responder as perguntas de vocês. Vocês têm aí o meu Instagram, né? Tem aí também o meu celular com WhatsApp, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, né? E se quiserem ajuda, eu estou pronto para ajudar. Eu espero que mais médicos também entendam a estratégia das duas brilhantes médicas que eu citei no início, para a gente minimizar o sofrimento de muita gente, né? Que não é fácil você perder um filho, perder um pai, perder um irmão, perder uma esposa. Eu poderia ficar aqui falando com vocês bastante, mas eu não quero cansar vocês com uma palestra assim muito extensa. Nós iremos fazer outras, talvez lives, talvez IGVT. Vocês terão sempre isso no meu Instagram e eu estarei à disposição de todos vocês. Divulguem essa informação, façam esse movimento crescer para que a gente consiga minimizar o sofrimento da população brasileira. Essa é a nossa obrigação como médico, né? Eu tenho a minha obrigação de entender do assunto, é um assunto que eu venho estudando desde o início, eu tenho pesquisado intensamente, tenho estudado as estratégias de tratamento, tenho estudado, lido muitos artigos, procurado conhecer tudo sobre o novo coronavírus, sobre a Covid. E a coisa me interessou ainda muito mais quando ela se conectou com a minha especialidade. Sabendo que a trombose é o grande vilão, é o grande desfecho, nós temos uma estratégia de pegar o paciente numa fase mais nova. Como a gente fala, né? Você, quando tem um pintinho mais novo, é mais fácil de você dominar e pegar esse pintinho. Quando você tem ele já um galo velho, esperto, com esporão, fica mais difícil, né? Então, que a gente pegue a doença, ela numa fase inicial. Por isso que eu falei, vamos aprender a sair na frente da doença. Se a gente aprender a sair na frente da doença, a gente interfere nessa doença que hoje nós consideramos uma doença imunológica com repercussão trombótica, né? Então, Kennedy Pacheco, eu sou angiologista e cirurgião vascular, eu sou médico no Rio de Janeiro, mas eu posso ajudar a qualquer um dos pacientes que necessitem dos meus cuidados, né, em qualquer parte do país. Uma boa noite, muito obrigado e até a próxima.